Renovaram coisas novas. Essa foi a série que você acompanhou aqui no programa Maranatá neste último ano. Foram mais de 20 programas nos quais apresentamos e explicamos a mensagem do Papa Leão XIII na época da Revolução Industrial. Uma mensagem profética que marcou o início da doutrina social na igreja. Quando nós falamos de doutrina social da Igreja Católica, o primeiro documento que precisa vir à mente é a Renovaram, que a partir daí nós começamos a formar esse corpo doutrinário sobre as questões sociais na igreja. Debatemos as causas dos conflitos gerados pelo socialismo e capitalismo. Também apresentamos a economia de comunhão, a terceira via para o empreendedorismo, a importância da propriedade privada e um belo testemunho da Pastoral da Moradia em Goiás. Abordamos a necessária harmonia entre ricos e pobres, assim como as obrigações entre operários e patrões. Porém, o pecado também entrou no mundo. Com ele, a desordem e as suas consequências. Tem um ano que eu moro aqui, aí quando chove, molha tudo. Vocês não estão vendo a situação dos buracos, né? E tem um quartinho ali que dorme meu esposo e dorme esse garotinho de 2 anos que eu tenho. Nós dormimos aqui, que dorme 4 pessoas. E aqui se você vê dramaticamente a ruptura entre uma casa de uma família que vive normalmente e essa daqui, a degradação da sociedade. Aqui dentro moram 13 pessoas, 13, 14 pessoas moram aqui, está nascendo mais uma outra criança. Cada pessoa que vem vai trazendo mais pessoas. Então a gente tem aqui, tem médico, tem advogado, tem pedreiro, tem comerciante, tem empresário, tem procurador, porque cada um tem seu espaço. Aqui cada pessoa pode contribuir de alguma maneira, não precisa ser profissional, eu sou pedreiro, eu sou não. Cada pessoa que queira ajudar, como vocês estão vendo, pode carregar um tijolo, coar uma areia, carregar um saco de cimento, tirar uma água da cisterna. Isso aqui não precisa ter profissão, basta você ter boa vontade de querer ajudar alguém. A gente hoje, nos últimos 7, 8 anos para cá, a gente está construindo já 12 casas ao ano, que são uma por mês. Mas a intenção de vir para o pastoral é trazer os meus conhecimentos para a pastoral em prol de benefício para o morador, né, para o futuro morador. Então a gente está trazendo novas tecnologias, devendo trazer para melhorar, em questão executiva, tanto estrutural como de conforto térmico, conforto acústico para o morador. E a intenção é melhorar cada vez mais. A igreja sabe que seus filhos precisam de uma defesa. Passa necessariamente pela igreja, assim como a solução passa necessariamente por reconhecer que Deus é Deus. No fundo, a igreja está defendendo o direito de Deus, né? Que fez essa terra para todos e não apenas para alguns. Então, quando alguém se apropria do que é de todos, a igreja vai denunciar esse tipo de corrupção. Ao final, falamos das inúmeras obras de caridade ao longo da história da igreja. Hoje você acompanha esses melhores momentos aqui conosco no Maranatá. Temos que voltar um pouquinho mais no tempo. Entre os séculos XV e XVIII, o mundo vive a chamada Idade Moderna. Um período marcado por descobertas que mudaram totalmente o mundo, esse mundo que você vive, levando a humanidade a uma economia rural para as fábricas urbanas, um processo de transformação. Toda essa mudança vai gerar, obviamente, novos hábitos e nova mentalidade. As pessoas vão começar a enxergar o mundo de uma outra forma. Inclusive, negativamente, no mundo industrial há uma disputa maior. Coisas que provavelmente antes, se aconteciam, eram em bem menor escala. Então, a preocupação aí com essa mudança de costumes é porque há uma mudança de mentalidade. E a proposta da igreja é justamente essa: formar mentalidades. Formar mentalidades na justiça, na caridade. Mas com a industrialização, muita gente veio para a cidade e aí começou a haver realmente muita exploração da mão de obra barata, inclusive de crianças, né? Crianças que trabalhavam 12, 13 horas naquelas fábricas, muitas vezes assim numa situação de insalubridade, né? E também com remuneração quase que às vezes um salário de escravidão. Tudo isso desencadeou realmente um processo social que veio desembocar depois, no começo do século XX, no marxismo, nas revoluções de cunho social. Basicamente, o contexto foi esse.
Então nós vemos aí três posições que aí até hoje perduram, né? Um lado, por exemplo, marxista, aí os filósofos da linha marxista, Marx, Engels, etc., né? Propuseram uma solução que era a solução de conflito de classe. Quer dizer, para o marxismo, a luta de classe é o motor da história, a luta de classe vai promover o desenvolvimento, vai promover a justiça, mas aí é uma linha que a igreja nunca concordou, porque joga irmão contra irmão. Não é porque é rico que é pobre que não é irmão, é irmão. Então, um lado. O outro lado ficou a exploração realmente do capital em relação ao trabalho, o capital escravizando o trabalho, gerando um lucro excessivo e esquecendo a dignidade da pessoa humana. Aí entrou a igreja. Graças a Deus que a igreja entrou exatamente com o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum. A igreja não começou a tratar do problema social por volta de 1890 com Leão XIII. Não, a igreja sempre, desde lá da queda do Império Romano, a igreja foi a instituição que mais caridade fez na história da humanidade. Isso é inegável. A economia de comunhão, um projeto que propõe novos parâmetros para as relações econômicas. É um projeto que parte de uma visão nova sobre a economia, e isso me motiva muito, assim, porque ler a economia como um espaço, né, o mercado como um espaço em que se pode viver as relações saudáveis, né, e um projeto que pretende resgatar a humanidade nas relações, né, entre o empresário e o fornecedor, o empresário e seus colaboradores e os clientes. Então, assim, me parece um projeto novo, capaz de revigorar a economia. Então, isso me motiva muito a estar aqui dentro do Polo. A economia de comunhão tem como fundamento a prática econômica da comunhão, capaz de promover e vivenciar a cultura da partilha na atividade econômica. O empresário da economia de comunhão é aquela pessoa que é uma pessoa normal, igual às outras, quer também ganhar dinheiro, mas não com aquela ganância, aquela coisa assim de dizer eu quero ter para me dizer que eu tenho, né? Mas naquele espírito realmente de dividir. O objetivo de Chiara é colocar o homem no centro, né? Então nós sentimos aqui que as empresas têm que gerar lucro, porque estão aqui no mercado, né? Não são casas de beneficência. Mas o lucro maior é ver o ser humano crescer. Papa se refiere acá justamente a que no es el destino del hombre y su realización la riqueza, sino alcanzar, como dice él, la santidad, alcanzar las cosas celestes, las cosas de Dios. Y las cosas de Dios son las cosas del amor, são as coisas da solidariedade. Eu, quando era criança, não entendia muito isso, né? Depois que a gente vai crescendo, né? Depois casei, tenho minha casa, né? Tenho aqui eu falo porque que é meu braço direito, que é a Adriana, que está comigo há 11 anos, né? E é interessante porque ela mesma fala isso. Nossa, as moças que eu encontro na rua perguntam para mim como é que você consegue ficar 11 anos na casa de uma pessoa trabalhando. Ela diz assim, a minha patroa é uma bênção de Deus na minha vida. Acho lindo quando ela fala isso, eu fico até emocionada. E eu falo para ela, e você é uma filha que Deus me deu. Então, por exemplo, quando ela veio aqui para casa, ela não tinha onde morar, ela veio do norte. Então eu acolhi ela na minha casa. Mas eu jamais, porque ela estava morando comigo, morava aqui embaixo, eu já tinha 3 filhos quando ela veio para cá, pequenos. Ela tinha o horário dela de trabalhar, o horário de trabalhar. Então ela começava de manhã, terminava o dia. Eu não fazia ela trabalhar à noite, porque ela mora comigo, fazia ela, sei lá, isso é uma questão de assim, é como eu fui criada, né? Aí ao contrário, por exemplo, eu dizia assim, Adriana, você já estudou? Não. Então eu comecei a incentivar para que ela fosse estudar. Ela tinha só até 6ª série, ela fez até o 3º colegial, se formou. Aí começou namoro, aí vem toda a parte da evangelização, aí evangelizei, ela fez primeira comunhão. Fez crisma, casou na igreja, aí foi para a casa dela, sabe, a parte de saúde, se ela está bem, é o SUS que é o que ela tem, é o SUS, mas a gente tem condições, é uma necessidade que de repente o SUS não vai resolver ali naquele momento, a gente ajuda. Cristianismo é vivência, cristianismo é vida. Cristianismo é você ser cristão em todos os lugares, em todos os momentos, a toda hora. Eu acho que o maior testemunho é você viver, né? Você ser o exemplo, você viver o que o próprio Cristo pediu, né? Meu patrão, para mim,
é um patrão, um amigo, entendeu? E, inclusive, muitas vezes, assim, em conversas nossas, assim, em reuniões, ele chega até a citar, às vezes, que eu faço parte da família, entendeu? Gostoso. Pelo tempo de empresa também, né? Que eu já vou para 20 anos de empresa. Cada colaborador, cada funcionário, a gente considera como um igual, né? A gente procura ter um relacionamento aberto, nós somos muito acessíveis, estamos sempre na empresa, né? Uma pequena empresa. Um relacionamento bom, né? A gente procura respeitar. Bacana essa forma de enxergar os colaboradores, né, exatamente como essas pessoas iguais, né? Um lar é justamente aquele local onde eu consiga desenvolver a criança da melhor forma possível, dando afeto, carinho, atenção, ou seja, todas as condições que, como nós vimos, não basta ser condições simplesmente materiais, tem que ser condições que consigam desenvolver o psique, a condição emocional, a condição intelectual daquela criança. Se eu não tenho essas condições, o Estado vem. E vem para quê? Para salvaguardar aquela criança que é um sujeito de direito. Iremos conhecer de perto um abrigo de menores de idade, uma realidade da qual milhares de crianças vivem em todo o mundo. O Lar das Crianças Padre João Benevides, na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, que funciona há mais de 30 anos. E é para lá que nós vamos agora. Há 30 anos atrás, a própria legislação era diferenciada, né? Muitos casos de abrigamento era a própria instituição que fazia e se tinha autonomia para isso, só que ao longo, né, desse tempo a legislação foi sendo mais aperfeiçoada e hoje a gente trabalha mais próximo, né, com a legislação. Todas as crianças que são encaminhadas para cá são encaminhadas pelo judiciário, né? A lei, né, é seguida nesse sentido, até para nos dar também segurança e segurança também para aqueles que vêm conviver conosco aqui na nossa casa. Meus pais faleciam, daí meus irmãos tinham condição, daí eu vim para cá. Primeiro faleceu minha mãe, aí passou um tempo meu pai. Minha tia falava comigo que ela tá querendo pegar minha guarda. A liberdade das famílias nessa questão com relação ao Estado e com relação à criação dos seus filhos, aos valores, tem sido ameaçada, inclusive pelas ideologias, em todos os sentidos. No sentido até mesmo de ideologias não cristãs, anticristãs, que criticam a religião, que criticam principalmente os valores. Não critica a religião em si de maneira declarada, mas os valores religiosos. E querem implantar isso nas escolas públicas e municipais por meio de leis. Então, se as famílias não começarem a ficarem atentas, naquilo que está sendo aprovado no Congresso, daqui a um tempo nós não vamos ter mais os nossos direitos preservados, como pais e mães. Que cheguei aqui, não tínhamos luz nas avenidas, não havia asfalto. A água mal chegava aqui em cima, então era realmente uma área carente, necessitada de alguém para acordar o direito que eles tinham como cidadãos da grande metrópole que é São Paulo. Se não fosse o Padre Rosalvino, a obra não seria o que ela é, porque ele é o corpo e a alma disso aqui, para mim ele é. Essa pequena semente é hoje uma grande árvore com raízes firmes. A obra social Dom Bosco, só em São Paulo, oferece hoje os seguintes cursos: educação infantil, assistência social de proteção básica, convivência e fortalecimento de vínculos, profissionalização socioeducativa para crianças e adolescentes, convívio de idosos, assistência social de proteção especial, abrigo para crianças e adolescentes, medidas socioeducativas, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade e programas sociocultural, escola de samba, orquestra, atividades de férias e finais de semana. O que me cativou quando era moleque atrevido, vindo das outras terras da Europa, da Espanha, quando meu pai me colocou no orfanato da Escola Salesiana São José, foi a maneira como ali me acolheram. O Padre Bona, na época, um santo salesiano, nos acolheu com aquele abraço, com aquele carinho, aquela presença de um pai. Isso é
o ícone. Isto é o mel desse nosso chamado sistema preventivo, a razão, o diálogo, a conversa, a escuta, perceber o sofrimento que o povo vive e a juventude, incluindo-os nesse processo de mudança. Se você perdeu algum programa ou ficou curioso para assistir todos eles novamente, é muito fácil. Acesse a página da TV Canção Nova no YouTube. No playlist Maranatá você tem acesso à série Renovaram. Curta também o nosso Facebook e nos siga no Twitter, Maranatá TV CN. A partir de agora, damos início a uma nova temporada. Na semana que vem você acompanha os princípios da dignidade à vida. Deus abençoe você e até lá!